Marcos achava que era esperto ao levar a amante para o hotel mais caro da cidade. Mas quando a gerente anunciou a nova dona, seu mundo desabou. Era Laura, sua esposa, agora milionária e pronta para a vingança. Marcos Cavalcante verificou o espelho retrovisor pela terceira vez enquanto estacionava seu sedã executivo em frente ao Hotel Diamante Real. Ao seu lado, Beatriz ajeitava o vestido e conferia a maquiagem, os olhos brilhando de expectativa. Havia meses que mantinham aquele caso, sempre com a desculpa de que Laura, sua esposa, estava cuidando do pai doente em outra cidade. Tem certeza absoluta de que ela não vai descobrir? Beatriz perguntou, uma nota de apreensão em sua voz melodiosa. Laura está a centenas de quilômetros daqui. Marcos respondeu com uma confiança que não admitia contestação. Além do mais, depois de 18 anos de casamento, ela se tornou tão previsível quanto o nascer do sol. Acredita em tudo que eu digo. O Hotel Diamante Real erguia-se imponente diante deles, sua arquitetura clássica e entrada ornamentada prometendo luxo e discrição. Marcos havia reservado a suíte master, um capricho caro que servia tanto para impressionar Beatriz quanto para alimentar seu próprio ego. Este lugar é magnífico. Beatriz sussurrou ao adentrarem o saguão. O ambiente era uma sinfonia de elegância. Pisos de granito polido, colunas revestidas de veludo e um candelabro central que parecia flutuar como uma constelação particular. Marcos aproximou-se da recepção com passos decididos. A atendente, uma jovem de uniforme impecável, ofereceu um sorriso profissional. Seja bem-vindo ao Hotel Diamante Real. Como posso ajudá-lo? Tenho uma reserva. Marcos Cavalcante, Suite Master, ele anunciou, fazendo questão de que Beatriz notasse o cartão Platinum que deslizava pelo balcão. Enquanto a recepcionista processava a reserva, ela mencionou. Senhor Cavalcante, informamos que hoje teremos uma apresentação especial. Nossa nova proprietária será apresentada aos hóspedes VIP no Salão Nobre às 17 horas. Marcos consultou seu relógio de pulso. Faltavam 40 minutos. Não viemos para eventos sociais. Ele respondeu com certa impaciência. Compreendo perfeitamente, senhor. Entretanto, a presença dos hóspedes das suítes especiais é particularmente solicitada. Será uma recepção breve, com espumante e aperitivos refinados. Beatriz tocou o braço de Marcos. Podemos dar uma passada rápida. Sempre quis conhecer o famoso salão nobre deste hotel. Contrariado, mas cedendo ao pedido, Marcos concordou com um gesto de cabeça. Recebeu o cartão magnético e dirigiu-se ao elevador. A suíte superava todas as expectativas. Janelas do chão ao teto ofereciam uma vista deslumbrante da cidade, enquanto o mobiliário de grife e a decoração refinada criavam uma atmosfera de opulência controlada. Quanto deve custar uma noite aqui? Beatriz perguntou maravilhada. O suficiente para mostrar o quanto você vale para mim, Marcos respondeu, já abrindo uma garrafa de champanhe que os aguardava em um balde de prata. Brindaram, e por alguns instantes, Marcos esqueceu completamente de Laura, das mentiras que acumulava, da vida dupla que mantinha com tanto cuidado. Ali, naquele casulo de luxo, ele era o homem que sempre quis ser. Vamos descer para conhecer a tal proprietária, Beatriz sugeriu após esvaziarem as taças. Depois teremos tempo de sobra para nós. O salão nobre já reunia dezenas de pessoas quando chegaram. O ambiente zunia com conversas polidas e o tilintar discreto de cristal. Marcos pegou 2 taças de espumante de uma bandeja que passava. Típico teatro social. Ele comentou baixinho com Beatriz. Todos fingindo ser mais importantes do que realmente são. Ela arqueou uma sobrancelha. Incluindo nós? Antes que pudesse responder, as luzes suavizaram e o gerente geral, um senhor de porte elegante, posicionou-se próximo a um pequeno púlpito. Distintos hóspedes, boa tarde. É com satisfação especial que apresento a nova proprietária do Hotel Diamante Real. Uma mulher que transformou a diversidade em oportunidade, que construiu um império através de visão e perseverança. Marcos suprimiu um bocejo. Provavelmente alguma herdeira que nunca trabalhou um dia na vida, imaginou. Esta mulher adquiriu não apenas nosso hotel, mas toda a cadeia Diamante, posicionando-se entre as principais empresárias do ramo hoteleiro nacional.
Recebam, por favor, a senhora Laura Cavalcante. O espumante escapou dos dedos de Marcos, explodindo em cacos brilhantes contra o piso. O estilhaçar do cristal pareceu suspender o tempo enquanto ele observava, paralisado, sua esposa entrando pela porta principal. Mas não era a Laura que ele conhecia. Esta mulher trajava um vestido vermelho que abraçava suas curvas com elegância, os cabelos soltos em cachos perfeitos, a postura ereta de quem comanda, não de quem obedece. O sorriso em seus lábios não era o sorriso meigo e submisso de sempre. Era o sorriso de quem detém todas as cartas do baralho. Marcos? Beatriz chamou preocupada. Você está passando mal? As palavras não vinham. Sua garganta havia se transformado em areia. Laura subiu graciosamente ao pequeno palco e tomou o microfone. Boa tarde. Estar aqui hoje representa muito mais que uma aquisição empresarial. Representa renascimento. Anos atrás, eu vivia uma existência que não me pertencia, aceitando migalhas de consideração, confundindo resignação com amor. Os olhos dela percorreram a audiência e encontraram os de Marcos. Não havia surpresa ali, apenas uma calma determinação. A vida, porém, é uma professora paciente, Laura prosseguiu. Às vezes, precisamos ser traídas para descobrir nossa força. Precisamos ser subestimadas para revelar nosso verdadeiro potencial. Marcos sentiu o chão oscilar sob seus pés. Beatriz apertava seu braço, começando a compreender a situação. Quando descobri que meu pai não estava doente coisa nenhuma, mas havia criado essa história para me dar a oportunidade de me afastar e me reconstruir, algo mudou em mim. Ele havia guardado cada centavo durante décadas, investido com sabedoria, e me deixou tudo com uma única instrução. Use isso para se tornar quem você nasceu para ser. O salão estava em silêncio absoluto, cativado pela narrativa. Com esses recursos e muito aprendizado, construí algo próprio. Não por desejo de retaliação, mas por necessidade de justiça. Não por amargura, mas por amor próprio. O Hotel Diamante Real agora representa valores diferentes. Aqui, o respeito não tem preço. E o caráter vale mais que cartões de crédito. Os aplausos explodiram, vibrantes e sinceros. Marcos permanecia estático, o rosto ardendo em humilhação e incredulidade. Beatriz havia soltado seu braço. Marcos, aquela é sua esposa? Ela balbuciou. Laura desceu e começou a cumprimentar os presentes. Quando chegou diante de Marcos, parou com serenidade estudada. Marcos, ela disse com voz controlada. Que coincidência encontrá-lo aqui. Você não tinha uma reunião crucial hoje? A voz dele havia desaparecido. 18 anos de enganos, de desprezo velado, de traições calculadas. Tudo ruía como uma construção de areia. E você deve ser Beatriz. Laura virou-se para a outra mulher, estendendo a mão cordialmente. Muito prazer. Marcos sempre teve excelente gosto visual. Beatriz estava carmesim, tremendo visivelmente. Eu não tinha ideia. Ele me garantiu que eu era uma esposa ingênua e acomodada que jamais perceberia. Laura completou com tranquilidade perturbadora. Sim, imagino que tenha dito exatamente isso. Marcos sempre foi talentoso para criar narrativas convenientes. Laura, deixe-me explicar. Marcos finalmente encontrou a voz. Desnecessário. Ela respondeu. Sei precisamente por que estão aqui. Suíte Master, correto? Nossa acomodação mais exclusiva. Aproveitem cada instante, pois será a última vez que você poderá bancar tal extravagância. O que está insinuando? Ele perguntou, tentando recuperar algum controle. Laura mostrou a tela de seu celular. Notificações bancárias indicavam o congelamento judicial de todos os ativos conjugais e contas compartilhadas. Minha equipe jurídica foi muito eficiente, ela explicou serenamente. Enquanto você reservava suítes luxuosas, eu documentava cada desvio, cada presente que nunca chegou em casa, cada viagem de negócios que era, na verdade, um encontro extraconjugal. O rosto de Marcos perdeu completamente a cor. Em todos aqueles anos havia subestimado Laura de forma catastrófica. O silêncio no salão nobre era tão denso que se podia cortar com uma faca. Beatriz deu 2 passos para trás, afastando-se de Marcos como se ele tivesse uma doença contagiosa.
Os outros convidados observavam a cena com aquela curiosidade mórbida que apenas os escândalos públicos conseguem despertar. Laura, precisamos conversar em particular. Marcos tentou recuperar algum controle sobre a situação, sua voz saindo mais fraca do que pretendia. Particular? Laura arqueou uma sobrancelha perfeitamente delineada. Mas, querido, você nunca teve problemas em tornar nossa vida privada em assunto público. Quantas vezes não contou aos seus amigos do clube sobre como sua esposa era simplória demais para entender de negócios? O gerente do hotel aproximou-se discretamente. Senhora Cavalcante, deseja que eu chame a segurança? Não será necessário, Ernesto. Laura respondeu com calma. O senhor Cavalcante e sua acompanhante são hóspedes pagantes. Tem direito de permanecer até o check-out. Marcos sentiu o suor escorrer pela nuca. Beatriz estava pálida, os olhos indo de um para o outro como se assistisse a uma partida de tênis particularmente violenta. Você planejou isso? Ele acusou, tentando encontrar algum terreno firme. Você sabia que eu estaria aqui? Laura soltou uma risada cristalina que ecoou pelo salão. Marcos, querido, sua arrogância sempre foi seu ponto fraco. Você realmente acredita que eu construí um império hoteleiro só para pegá-lo com a amante? Não se superestime tanto. Ela se virou para os outros convidados, que assistiam hipnotizados. Peço desculpas pelo constrangimento. Como vocês podem ver, administrar um hotel de luxo às vezes nos reserva surpresas inesperadas. Há quanto tempo você sabe? Beatriz finalmente encontrou coragem para perguntar, sua voz tremendo. Laura a estudou por um momento e havia algo parecido com compaixão em seus olhos. Sobre você especificamente? Alguns meses? Sobre as outras? Anos? As outras? Beatriz virou-se para Marcos, o choque evidente em seu rosto. Não deixe que ela te manipule. Marcos tentou intervir. Laura sempre foi dramática, exagerada. Dramática? Laura tirou o celular novamente e começou a deslizar pela tela. Vamos ver. Vanessa, a treinadora. 2 anos atrás. Juliana, a secretária. 18 meses. Priscila, a corretora de imóveis. 1 ano. Devo continuar? Cada nome era como um tapa no rosto de Beatriz. Ela cambaleou até uma cadeira próxima e se deixou cair, as pernas aparentemente incapazes de sustentá-la. Você me disse que eu era especial, ela murmurou, mais para si mesma do que para qualquer um. Você é especial, Laura disse gentilmente. É a primeira que ele teve coragem de trazer ao meu hotel. Seu hotel? Marcos explodiu. Como você conseguiu comprar isto? Você nunca teve dinheiro próprio. Tudo que tínhamos vinha do meu trabalho. Laura caminhou até a janela panorâmica que dava vista para a cidade. Sabe qual foi seu maior erro, Marcos? Acreditar em sua própria mentira. Você repetiu tantas vezes que eu era incapaz que acabou acreditando nisso. Ela se virou e havia um brilho perigoso em seus olhos. Enquanto você achava que eu estava cuidando do meu pai doente, eu estava fazendo pós-graduação em gestão empresarial. Enquanto você achava que eu dormia cedo por cansaço, eu estava estudando o mercado financeiro até de madrugada. Isso é impossível, Marcos balbuciou. Meu pai nunca esteve doente. Ele fingiu para me dar uma desculpa para sair de casa sem levantar suas suspeitas. Sabe o que ele me disse? Filha, um homem que não valoriza a mulher que tem não merece tê-la. Use minha suposta doença para se libertar. O gerente Ernesto se aproximou de Laura com um tablet. Senhora Cavalcante, os documentos que pediu. Laura pegou o dispositivo e mostrou a tela para Marcos. Reconhece estas transferências? Cada vez que você investia dinheiro da nossa empresa familiar em oportunidades de negócio, eu rastreava. Cada centavo que você desviou para suas aventuras está documentado. Você não pode provar nada. Marcos tentou blefar, mas sua voz denunciava o pânico. Posso e já provei. Meus advogados entregaram tudo ao Ministério Público esta manhã. Apropriação indébita, sonegação fiscal, falsidade ideológica. A lista é longa. Beatriz levantou-se abruptamente. Eu preciso ir embora. Espere, Laura a chamou. Sei que não é fácil ouvir isso, mas você merece saber a verdade. Marcos tem o hábito de prometer mundos e fundos para suas amantes. Deixe-me adivinhar. Ele prometeu que ia se separar assim que resolvesse algumas pendências financeiras? O silêncio de Beatriz foi resposta suficiente. Ele fez a mesma promessa para todas as outras, Laura continuou.
É o script padrão dele, junto com os presentes caros, as viagens e os hotéis de luxo pagos com o dinheiro que deveria estar sustentando sua família. Você está destruindo minha vida por vingança, Marcos acusou, o desespero crescendo em sua voz. Não, Marcos. Você destruiu sua própria vida com suas escolhas. Eu apenas parei de fingir que não via. Sabe qual é a ironia? Se você tivesse sido honesto, se tivesse pedido o divórcio como um homem decente, teríamos dividido os bens civilizadamente. Laura caminhou de volta ao centro do salão, onde os convidados ainda observavam, fascinados pelo drama que se desenrolava. Mas você preferiu me manter como a esposa troféu em casa, enquanto vivia suas aventuras. Preferiu me humilhar nas costas, contar para seus amigos como era esperto por me enganar. Bem, a piada acabou se voltando contra o comediante. O celular de Marcos começou a tocar incessantemente. Ele olhou a tela e empalideceu ainda mais. Eram mensagens do banco, do contador, de clientes furiosos. Ah, sim, Laura disse casualmente. Esqueci de mencionar. A notícia sobre suas atividades ilegais já está circulando no mercado. Impressionante como as más notícias viajam rápido no mundo dos negócios. Você arruinou tudo! Ele gritou, perdendo completamente a compostura. Anos de trabalho jogados fora. Não, Laura corrigiu com firmeza. Eu recuperei o que era meu por direito. Cada centavo que usei para comprar esta rede de hotéis veio da herança do meu pai e dos meus investimentos pessoais. Investimentos que fiz com o dinheiro que economizei vendendo joias que você me dava para calar minha boca. Beatriz havia se afastado completamente, chegando perto da porta. Laura percebeu e dirigiu-se a ela uma última vez. Beatriz, você é jovem, bonita e, pelo visto, inteligente o suficiente para reconhecer quando foi enganada. Use isso como lição. Nunca, jamais, aceite ser a segunda opção de ninguém. Você merece alguém que a escolha primeiro, último e sempre. Com lágrimas nos olhos, Beatriz assentiu e saiu apressada do salão. Marcos fez menção de segui-la, mas Laura o deteve com suas palavras. Deixe-a ir. Pela primeira vez na vida, deixe uma mulher partir com dignidade. O gerente Ernesto aproximou-se novamente. Senhora Cavalcante, a imprensa chegou para a coletiva sobre a aquisição do hotel. Imprensa? Marcos arregalou os olhos. Sim, Laura sorriu. Afinal, a compra de uma rede de hotéis por uma empresária que saiu do zero é uma história inspiradora, não acha? Tenho certeza de que vão adorar saber como consegui superar as adversidades de um casamento. Desafiador. Você não ousaria expor nossa vida pessoal assim? Marcos tentou ameaçar, mas soou patético. Nossa vida pessoal? Marcos, não temos mais uma vida conjunta. A partir de hoje, você é apenas o ex-marido que tentou me diminuir. E eu sou a mulher que transformou humilhação em motivação. Laura fez um gesto para o gerente. Ernesto, certifique-se de que o senhor Cavalcante tenha toda a privacidade necessária em sua suíte. Afinal, ele pagou caro por ela. Será a última extravagância que poderá se permitir por um bom tempo. Ela começou a caminhar em direção à saída do salão, mas parou e voltou-se uma última vez. Ah, Marcos, quase esqueci. Seu carro foi bloqueado judicialmente há 1 hora. Está no estacionamento do hotel, mas você não pode movê-lo. Sugiro que chame um táxi quando decidir ir embora. Embora, considerando que suas contas estão congeladas, talvez seja melhor ir caminhando. A humildade começa com passos pequenos. O salão explodiu em murmúrios quando Laura saiu. Marcos ficou ali, sozinho no meio daquele mar de rostos curiosos e julgadores, compreendendo finalmente o preço de sua arrogância. Marcos permaneceu parado no salão por longos minutos após Laura sair, os olhares curiosos dos outros convidados queimando em suas costas como ferros em brasa. Quando finalmente conseguiu mover as pernas, subiu para a suíte com passos pesados, cada degrau parecendo uma montanha. A luxuosa acomodação que horas antes representava seu poder, agora parecia uma prisão dourada. Ele se deixou cair no sofá de couro, a cabeça latejando, tentando processar como seu mundo havia desmoronado em questão de minutos. No andar de baixo, no escritório executivo do hotel, Laura estava sentada em sua poltrona de CEO, as mãos ainda tremendo levemente. Ernesto havia trazido um chá de camomila,
mas ela não conseguia beber. A adrenalina do confronto começava a baixar, e com ela vinham as memórias que ela havia lutado tanto para enterrar. Senhora Cavalcante, Ernesto disse suavemente. A coletiva de imprensa pode ser adiada se a senhora preferir. Não. Laura respirou fundo, endireitando os ombros. Preciso fazer isso hoje. Se eu fraquejar agora, todo o trabalho terá sido em vão. Ela fechou os olhos e, contra sua vontade, as lembranças começaram a fluir como um rio rompendo uma represa. 5 anos antes. Laura estava ajoelhada no chão do banheiro, recolhendo os cacos de um vaso que Marcos havia derrubado em um de seus acessos de raiva. Não que ele fosse violento fisicamente. Marcos era esperto demais para deixar marcas visíveis. Suas armas eram palavras, humilhações calculadas, pequenas crueldades diárias que erodem a alma como água mole em pedra dura. Você é patética, ele havia dito naquela noite, depois de voltar de mais uma suposta reunião de negócios, cheirando a perfume feminino. Olhe para você. 40 anos e parece que tem 60. Não é de admirar que eu precise procurar diversão em outro lugar. Ela havia chorado silenciosamente enquanto limpava os cacos. Cada lágrima uma gota de dignidade que escorria pelo ralo. Naquela época, ela ainda acreditava que se esforçasse mais, se fosse uma esposa melhor, ele mudaria. 3 anos antes, pai, não aguento mais. Laura soluçava no telefone, escondida na despensa para que Marcos não a ouvisse. Ele me trata como se eu fosse um móvel da casa. Pior, como se fosse um móvel defeituoso que ele está preso com ele. Minha filha! A voz do Sr. Augusto era firme, mas carinhosa. Você vale mais do que todas as estrelas do céu. Se esse homem não consegue ver isso, o problema é dele, não seu. Mas como vou sobreviver sozinha? Nunca trabalhei, não tenho experiência em nada. Você tem algo muito mais valioso: inteligência e determinação. Escute, vou criar uma situação. Vou dizer que estou doente e preciso de cuidados. Você vem pra cá e vamos planejar seu futuro. Pai, não posso deixar você mentir por mim. Filha, passei 40 anos economizando cada centavo para garantir seu futuro. Deixe-me usar isso para garantir sua liberdade. De volta ao presente. Laura abriu os olhos, as memórias ainda doendo como feridas mal cicatrizadas. Seu celular tocou. Era uma mensagem de voz de sua melhor amiga, Helena, a única que sabia de toda a verdade desde o início. Laura, vi as notícias, você conseguiu. Estou tão orgulhosa de você. Lembra quando você ligou chorando, dizendo que nunca seria ninguém? Olhe para você agora. Um sorriso triste cruzou seus lábios. O caminho havia sido brutal. As noites estudando escondida, os cursos online que fazia de madrugada, as vezes que Marcos zombava dela por tentar parecer inteligente, lendo livros de negócios. Ernesto bateu na porta. Senhora, há um problema. O Sr. Cavalcante está causando distúrbios na suíte. Laura suspirou. Mesmo derrotado, Marcos conseguia ser um problema. Que tipo de distúrbio? Ele está quebrando coisas e gritando. Os outros hóspedes estão reclamando. Ela se levantou, alisando o vestido vermelho. Vou subir. Senhora, não acho prudente. Ernesto, passei 18 anos lidando com as explosões dele. Mais uma não vai me afetar. Quando chegou à porta da suíte, podia ouvir os sons de destruição do lado de dentro. Usou sua chave mestra para entrar e encontrou Marcos em um estado lastimável. O homem sempre tão controlado estava descabelado, a gravata torta, os olhos vermelhos. Havia jogado a garrafa de champanhe contra a parede, o líquido escorrendo como lágrimas douradas. Veio apreciar sua obra? Ele rosnou ao vê-la. Vim impedir que você seja expulso do hotel por vandalismo, Laura respondeu calmamente. Mesmo que seja meu hotel, você ainda é um hóspede pagante. Seu hotel? Marcos repetiu com amargura. Como foi que eu não vi isso acontecendo? Como você conseguiu esconder tanto de mim? Laura caminhou até a janela, observando a cidade lá embaixo. Você não viu porque nunca realmente me olhou. Para você, eu era apenas um acessório conveniente. A esposa que mantinha a casa em ordem enquanto você vivia suas aventuras. Isso não é verdade. Eu te amava. Não. Laura virou-se para encará-lo e havia uma tristeza profunda em seus olhos.
Você amava a ideia de ter alguém que você podia controlar. Amava ter alguém para culpar por suas frustrações. Amava ter alguém que fazia você se sentir superior. Marcos se deixou cair em uma poltrona, a energia destrutiva se esvaindo. Quando foi que ficamos assim? Quando foi que nosso casamento se tornou essa guerra? No momento em que você decidiu que eu valia menos que você, Laura respondeu. No momento em que achou que tinha o direito de me trair e ainda voltar para casa esperando o jantar pronto e um sorriso no meu rosto. Eu trabalhava muito. O estresse, a pressão. Não, Laura interrompeu firmemente. Não use isso como desculpa. Meu pai trabalhou a vida inteira em 2 empregos e nunca, jamais, desrespeitou minha mãe. Homens de verdade não precisam diminuir suas mulheres para se sentirem grandes. O silêncio pesado foi quebrado pelo toque do celular de Laura. Era uma videochamada. Ela atendeu e o rosto de seu pai apareceu na tela. Filha, está tudo bem? Vi as notícias sobre a aquisição do hotel. Está tudo ótimo, pai. Finalmente. Mas o Sr. Augusto notou Marcos ao fundo. Então ele já sabe. Sim, pai, ele sabe. Sr. Augusto. Marcos se aproximou, desesperado. O senhor precisa entender. Isso é um mal-entendido. Laura está exagerando. Marcos, o Sr. Augusto o cortou, sua voz carregada de uma autoridade que Marcos nunca havia ouvido antes. Por anos eu assisti você destruir a autoestima da minha filha. Vi ela definhar, perder o brilho, se tornar uma sombra. Você teve uma pedra preciosa nas mãos e a tratou como pedra comum. Eu posso mudar? Tarde demais. O senhor continuou. Sabe o que me dói mais? Ver que mesmo agora, mesmo depois de tudo, você ainda não entende o que perdeu. Laura não é apenas inteligente ou capaz, ela é extraordinária. E você nunca viu isso porque estava ocupado demais se admirando no espelho. A chamada encerrou, deixando Marcos encarar o vazio da tela preta, vendo seu próprio reflexo destruído. Preciso que você saia amanhã cedo, Laura disse, voltando ao tom profissional. Seu cartão de crédito foi aceito para esta diária, mas amanhã as cobranças serão recusadas. É melhor sair por vontade própria do que ser escoltado pela segurança. Para onde vou? Você destruiu tudo. Minha empresa, minha reputação. Marcos, você tem família. Tem aquele irmão em Fortaleza que você nunca visita porque o considera inferior. Talvez seja a hora de aprender sobre humildade com quem você sempre desprezou. Ela caminhou em direção à porta, mas parou antes de sair. Sabe qual é a maior ironia disso tudo? Se você tivesse me tratado como parceira, não como empregada, estaríamos construindo este império juntos. Sua arrogância não custou apenas nosso casamento, custou seu futuro. Laura, espere, Marcos a chamou, e pela primeira vez em anos, havia vulnerabilidade genuína em sua voz. Você me odeia? Ela pensou por um momento. Não, Marcos. Odiar você seria dar você poder sobre minhas emoções. Eu simplesmente... nada. Você se tornou irrelevante para mim. E essa, querido, é a punição mais cruel para alguém com seu ego. A indiferença. Laura saiu, deixando Marcos sozinho com seus demônios. No corredor, encontrou Ernesto esperando com 2 seguranças. Fiquem discretamente posicionados. Se ele tentar sair durante a noite, deixem. Mas certifiquem-se de que ele não leve nada que pertença ao hotel. Descendo no elevador, Laura sentiu as pernas tremerem. A máscara de força que mantinha estava cobrando seu preço. Quando chegou ao seu escritório, fechou a porta e finalmente se permitiu chorar. Não por Marcos, não pelo casamento perdido, mas por todos os anos que passou acreditando que não era suficiente. O telefone tocou. Era Helena, sua amiga. Laura, como você está? De verdade? Destruída e vitoriosa ao mesmo tempo, Laura respondeu entre lágrimas. É possível sentir isso? Depois do que você passou, é a única coisa que faz sentido sentir. Lembra daquela noite, há 2 anos, quando você me ligou do banheiro, sussurrando porque tinha medo que ele ouvisse? Quando ele tinha levado a amante para jantar no nosso restaurante favorito, e você descobriu porque o gerente ligou perguntando se vocês tinham mudado o pedido do vinho. Você chorou tanto que pensei que fosse desmaiar. Eu quase desisti naquela noite, Laura confessou. Se não fosse por você e meu pai, mas você não desistiu. Você transformou sua dor em poder. Laura,
Você não apenas sobreviveu, você transcendeu. Após a ligação, Laura olhou para o espelho do escritório. A mulher que a encarava de volta não era mais a esposa submissa e apagada. Era uma mulher que havia atravessado o inferno e emergido como fênix. A coletiva de imprensa seria em 1 hora. Ela retocou a maquiagem, ajustou o vestido vermelho. A cor que Marcos sempre disse que ela não tinha personalidade para usar, e se preparou para contar sua história ao mundo. Enquanto isso, 3 andares acima, Marcos estava sentado no chão da suíte destruída, segurando uma foto antiga do casamento que havia encontrado em sua carteira. Laura estava radiante naquela foto, cheia de esperança e amor. Ele havia destruído aquela mulher pedaço por pedaço, e agora pagaria o preço. Seu celular tocou. Era seu irmão de Fortaleza. Marcos, vi as notícias. Cara, o que aconteceu? Eu perdi tudo, Carlos. Tudo. Vem para cá. Sempre tem espaço para a família aqui. Marcos fechou os olhos. A ironia não passou despercebida. O irmão que ele considerava um fracassado por ser apenas um professor, agora era sua única salvação. A sala de conferências do Hotel Diamante Real estava lotada. Jornalistas de diversos veículos ocupavam cada cadeira disponível, câmeras posicionadas estrategicamente, microfones preparados. A história de uma mulher que saiu do zero para se tornar proprietária de uma rede hoteleira havia despertado interesse nacional. Laura estava nos bastidores, respirando profundamente. Helena estava ao seu lado, segurando sua mão. Você não precisa contar tudo, Helena sussurrou. Pode manter no âmbito profissional. Não, Laura respondeu com determinação. Durante anos escondi minha dor. Hoje minha história pode ajudar outras mulheres que estão passando pelo mesmo. Ernesto se aproximou. Senhora Cavalcante, está na hora. Laura entrou na sala e os flashes dispararam imediatamente. Ela se sentou à mesa principal, ajustou o microfone e olhou para a plateia. Entre os jornalistas, reconheceu algumas faces. A vizinha que sempre a via chorando no jardim, a caixa do supermercado que notava seus olhos vermelhos, o porteiro do antigo prédio que presenciava as chegadas tardias de Marcos. Boa noite a todos. Obrigada por estarem aqui, Laura começou, sua voz clara e firme. Hoje não vou apenas falar sobre aquisição empresarial. Vou contar uma história de renascimento. Uma jornalista levantou a mão. Senhora Cavalcante, os rumores são verdadeiros? A aquisição tem relação com seu processo de divórcio? Não há processo de divórcio ainda, Laura esclareceu. Mas sim, minha transformação pessoal está diretamente ligada ao fim do meu casamento. Durante 18 anos, fui o que muitos chamariam de esposa tradicional. Casa impecável, jantar sempre pronto, sorriso no rosto. O que ninguém via eram as lágrimas que eu derramava no chuveiro para que o barulho da água abafasse meus soluços. A sala ficou em silêncio absoluto. Até os fotógrafos pararam de disparar suas câmeras. Descobri as traições do meu marido há anos, Laura continuou. A primeira vez foi através de um recibo de joalheria que caiu do bolso dele. Um colar caríssimo que nunca chegou até mim. Confrontei? Não. Engoli minha dor e continuei fingindo que estava tudo bem. No 3º andar, Marcos assistia à transmissão ao vivo pelo celular. Cada palavra uma punhalada em seu peito. Por que a senhora não se separou? Outro jornalista perguntou. Medo. Laura respondeu com honestidade brutal. Medo de não conseguir sobreviver sozinha. Medo do julgamento social. Medo de admitir o fracasso. Mas principalmente, eu havia perdido tanto de mim mesma que não sabia mais quem eu era sem aquele casamento, por mais tóxico que fosse. Helena, nos bastidores, enxugava lágrimas discretamente. Ela havia testemunhado cada momento daquela jornada. O que mudou? Perguntou uma repórter jovem, claramente emocionada. Meu pai. Ele viu o que estava acontecendo comigo. Numa visita, ele me encontrou escondida na despensa, chorando porque Marcos havia cancelado nosso jantar de aniversário para sair com amigos. Amigos, ele disse. Hoje sei que era com Vanessa, a personal trainer. Laura pegou um copo de água, a mão tremendo levemente. Meu pai criou um plano. Fingiu estar doente para me dar uma desculpa para sair de casa regularmente. Durante esses períodos eu estudava. Fiz cursos online, li centenas de livros,
Assisti palestras. Descobri que meu cérebro, que Marcos tanto menosprezava, era brilhante. E os recursos financeiros? Questionou um jornalista econômico. Meu pai era um homem simples, mas sábio. Motorista de ônibus por 40 anos, ele economizou religiosamente. Nunca fumou, nunca bebeu, nunca gastou com supérfluos. Este dinheiro é sua liberdade, filha, ele me disse. Com esse capital inicial, mais a venda de todas as joias de desculpas que recebi ao longo dos anos, investi. Laura fez uma pausa, olhando diretamente para as câmeras. Estudei o mercado obsessivamente. Enquanto Marcos achava que eu estava fazendo tricô, eu estava analisando gráficos de ações. Enquanto ele pensava que eu estava vendo novela, eu estava em videoconferências com consultores financeiros. A senhora teve ajuda profissional? Perguntou alguém. Sim. Encontrei uma mentora incrível, doutora Silvana Rodrigues, economista aposentada que dava consultoria online. Ela viu potencial em mim quando eu mesma não via. Laura, ela me disse uma vez, você tem a combinação perfeita, inteligência, determinação e a fome de quem foi subestimada a vida inteira. No quarto do hotel, Marcos jogou o celular na cama, incapaz de continuar assistindo. A verdade era devastadora demais. Como foi a aquisição da rede hoteleira? Perguntou um jornalista especializado em negócios. Estratégica e irônica. Laura sorriu pela primeira vez. A rede Diamante estava em dificuldades financeiras. O antigo dono, Sr. Pacheco, queria vender para alguém que respeitasse o legado familiar. Quando apresentei minha proposta, incluí não apenas números, mas valores. Prometi que cada funcionário seria tratado com dignidade, do CEO ao auxiliar de limpeza. Por que este hotel especificamente para revelar tudo? Alguém questionou. Porque Marcos sempre trazia suas amantes aqui. Era seu território de conquistas, onde ele se sentia poderoso. Hoje é meu império de superação. Cada corredor que ele percorreu enganando, agora pertence à mulher que ele chamava de incapaz. Uma jornalista mais velha levantou a mão. Senhora Cavalcante, sua história é inspiradora, mas muitas mulheres em situações similares dirão que não têm um pai com economias. O que a senhora diria para elas? Laura se inclinou para a frente, seus olhos brilhando com intensidade. Que o dinheiro foi apenas uma ferramenta. O verdadeiro capital foi acreditar em mim mesma. Conheço mulheres que saíram de relacionamentos abusivos sem um centavo e hoje são bem-sucedidas. O primeiro passo é o mais difícil. Decidir que você merece mais. A senhora pretende se divorciar? Perguntou outro repórter. Os papéis serão protocolados amanhã. Não quero nada dele, apenas o que construí sozinha. Marcos pode ficar com tudo que acumulamos durante o casamento. Eu tenho algo muito mais valioso. Minha dignidade recuperada. Helena entrou discretamente e sussurrou algo no ouvido de Laura. Ela assentiu e voltou-se para os jornalistas. Acabei de ser informada de algo relevante. Marcos está deixando o hotel neste momento. Gostaria de aproveitar para dizer publicamente: Marcos, não guardo rancor. Você foi meu maior professor, embora não da forma que imagina. Me ensinou que quando alguém te diminui constantemente não é amor. Me ensinou que força não está em gritar mais alto, mas em agir com inteligência. Me ensinou que a melhor vingança não é a destruição do outro, mas a construção de si mesmo. Naquele exato momento, Marcos passava pelo saguão carregando uma mala pequena, a única coisa que conseguiu comprar com o dinheiro em espécie que tinha. Os funcionários do hotel o observavam passar, alguns com pena, outros com satisfação de ver justiça sendo feita. Senhora Cavalcante, uma jovem jornalista perguntou com voz embargada. Eu estou numa situação parecida. Meu namorado me humilha constantemente. O que a senhora me diria? Laura se levantou e olhou diretamente para a moça. Saia. Hoje. Não amanhã, não semana que vem. Hoje. Vá para a casa de uma amiga, de um parente, mas saia. Cada dia que você passa aceitando ser diminuída é um dia a menos de vida plena que você tem. Você não nasceu para ser sombra de ninguém. A jovem começou a chorar, e várias mulheres na plateia também tinham lágrimas nos olhos. Quero terminar dizendo algo importante, Laura continuou. Minha história não é sobre vingança. É sobre renascimento. Não comprei estes hotéis para humilhar Marcos. Comprei para provar para mim mesma que eu podia.
Cada mulher que está me ouvindo e se identifica com minha dor, saiba, você é mais forte do que imagina. Você é mais capaz do que te fizeram acreditar. Uma última pergunta, disse um jornalista veterano. Valeu a pena? Todo o sofrimento? Laura pensou por um momento. Não escolhi sofrer. O sofrimento me foi imposto. Mas escolhi o que fazer com ele. Transformei cada lágrima em combustível, cada humilhação em motivação. Então sim, valeu a pena, porque me trouxe até aqui, livre, realizada e dona da minha própria história. Os aplausos explodiram na sala. Jornalistas endurecidos pelo ofício aplaudiam de pé. Laura sentiu um peso imenso sair de seus ombros. Havia contado sua verdade. Enquanto isso, no estacionamento, Marcos entrava em um táxi. O motorista, um senhor de meia idade, o reconheceu pelo noticiário. Vai para onde, chefe? Rodoviária. Marcos respondeu com voz rouca. Preciso de uma passagem para Fortaleza. Família lá? Sim, meu irmão. O motorista assentiu e ligou o rádio, onde a coletiva de Laura estava sendo transmitida ao vivo. Marcos pediu para desligar, mas o motorista disse: Desculpe, chefe, mas essa mulher é uma inspiração. Minha filha está ouvindo em casa. Ela também sofre com o marido. Marcos fechou os olhos, a voz de Laura preenchendo o carro. Nunca é tarde demais para recomeçar. Eu tinha 43 anos quando renasci. Hoje, aos 45, sou quem sempre deveria ter sido. A rodoviária de São Paulo estava movimentada naquela noite. Marcos arrastava sua única mala pelo saguão, algo que nunca imaginou fazer. Durante anos, teve motorista particular. Voava de primeira classe. Hospedava-se nos melhores hotéis. Agora, procurava o guichê mais barato para uma passagem de ônibus comum para Fortaleza. Próximo. A atendente chamou com voz cansada. Uma passagem para Fortaleza, por favor. Marcos pediu, evitando o contato visual. Executivo ou convencional? Ele verificou o dinheiro que tinha. Convencional. R$380. Saída às 23 horas. Chegada prevista em 48 horas. 48 horas. Marcos engoliu em seco. Nunca havia viajado tanto tempo em um ônibus. Pagou com as últimas notas que tinha, guardando apenas algumas moedas para comida. Enquanto esperava no saguão, seu celular tocou. Era Carlos, seu irmão. Marcos, você está bem? Vi a coletiva da Laura na televisão. Estou na rodoviária. Chego aí em 2 dias. 2 dias? Por que não vem de avião? O silêncio de Marcos foi resposta suficiente. Entendi, Carlos disse com gentileza. Olha, não se preocupe. Aqui em casa é simples, mas você é bem-vindo. Sempre. Marcos sentiu os olhos arderem. Durante anos, evitou visitar Carlos porque o considerava um fracasso. Professor de escola pública, casa modesta, carro popular. Agora, era sua única salvação. Do outro lado da cidade, no Hotel Diamante Real, Laura estava em seu escritório com Helena e outras 3 mulheres. Eram funcionárias do hotel que haviam procurado Laura após a coletiva. Senhora Laura, uma delas, Patrícia, da limpeza, começou nervosamente. Sua história. É a minha história. Meu marido me trata exatamente como o senhor Marcos tratava a senhora. Há quanto tempo? Laura perguntou suavemente. 12 anos. Tenho 3 filhos. Não sei como sair. Laura se levantou e sentou ao lado dela. Primeiro, você não está sozinha. Segundo, vamos criar um plano. Helena, você pode contactar a doutora Marta? Helena assentiu. Doutora Marta Freitas é advogada especializada em direito familiar. Ela ajuda mulheres em situação de vulnerabilidade. Mas eu não tenho dinheiro para advogado, Patrícia disse, lágrimas escorrendo. Não precisa ter. Estou criando um fundo de apoio para funcionárias em situação similar. Você terá assistência jurídica, psicológica e, se necessário, ajuda financeira para recomeçar. As outras 2 mulheres, Joana e Camila, também compartilharam suas histórias. Cada relato era um espelho do que Laura havia vivido. Humilhações diárias, traições, diminuição constante. Sabem o que descobri? Laura disse, olhando para cada uma delas. Homens que nos diminuem fazem isso porque têm medo do nosso potencial. Eles intuem que somos mais fortes, mais capazes, e a única forma que encontram de se sentirem superiores é nos fazendo sentir inferiores.
No ônibus para Fortaleza, Marcos estava espremido entre dois passageiros, o ar-condicionado quebrado, o cheiro de suor impregnando tudo. A mulher ao lado dele comia um sanduíche e seu estômago roncou. Ele não comia desde manhã, guardando o pouco dinheiro que tinha. "Quer um pedaço?" a senhora ofereceu, notando seu olhar. "Não, obrigado", ele respondeu, o orgulho ainda falando mais alto. "Orgulho não enche barriga, moço", ela disse com sabedoria simples. "Aceite. É só um sanduíche." Marcos aceitou, e o pão com mortadela foi a refeição mais humilde e mais necessária que já teve. Enquanto mastigava, lembrou-se das vezes que reclamava dos pratos sofisticados que Laura preparava, dizendo que eram simples demais para seu paladar refinado. "Indo visitar família?" a senhora perguntou. "Meu irmão. Faz anos que não o vejo." "Família é tudo, moço. Dinheiro vai e vem, mas família fica." De volta ao hotel, Laura recebia uma ligação inesperada. Era Beatriz. "Laura, desculpe ligar, eu precisava falar com você." "Beatriz, como você está?" "Destruída, envergonhada." "Eu não sabia. Ele me disse que vocês tinham um casamento de aparências, que você concordava com tudo." "História clássica", Laura respondeu sem raiva. "Não se culpe. Marcos é mestre em manipulação. Como você aguentou tanto tempo? Quando você não conhece seu próprio valor, aceita qualquer preço que te oferecem." "Levei anos para descobrir que eu não tinha preço. Eu tinha valor infinito." "Posso perguntar uma coisa?" Beatriz hesitou. "Você me odeia?" "Não, Beatriz. Você foi apenas mais uma vítima das mentiras dele. A diferença é que você descobriu em meses. Eu levei anos. Obrigada por não me humilhar naquele dia. Humilhação não constrói nada, apenas destrói. Prefiro construir pontes, não muros." Após desligar, Laura olhou pela janela de seu escritório. A cidade brilhava lá embaixo, cheia de histórias não contadas, de mulheres sofrendo em silêncio. Helena entrou com uma pilha de mensagens. "Laura, você não vai acreditar. Desde a coletiva recebemos mais de 1000 e-mails de mulheres contando suas histórias, pedindo ajuda, agradecendo pela inspiração. 1000 e aumentando a cada hora. Sua história viralizou. Está em todos os portais de notícias, nas redes sociais. O termo efeito Laura está nos trending topics." Laura sentiu o peso da responsabilidade. Sua história pessoal havia se tornado um movimento. Em Fortaleza, 2 dias depois, Carlos esperava Marcos na rodoviária. Quando viu o irmão descer do ônibus, abatido, com barba por fazer, roupas amarrotadas, seu coração apertou. "Marcos!" Os irmãos se abraçaram, e Marcos não conseguiu conter as lágrimas. "Carlos, eu perdi tudo. Tudo. Não tudo. Você tem saúde, tem família. O resto a gente reconstrói." Na casa modesta de Carlos, Marcos conheceu seus sobrinhos, adolescentes educados e alegres, e sua cunhada Rosa, professora como o marido. "Tio Marcos", o mais novo, Pedro, exclamou. "Papai disse que você vai morar com a gente. Por um tempo", Marcos respondeu, constrangido. Durante o jantar simples, arroz, feijão e frango, Marcos observou a dinâmica familiar. Carlos servia a esposa primeiro, ajudava com os pratos, conversava com os filhos sobre escola. Era parceiro, não chefe. "Sabe", Rosa disse enquanto serviam o café. "Acompanhei a história pela TV. Laura é uma mulher incrível. Você teve um diamante e tratou como carvão." "Rosa!" Carlos a repreendeu. "Não, Carlos, ele precisa ouvir. Marcos, você sempre olhou seu irmão de cima porque ele era só professor. Mas olhe, Carlos tem uma família que o ama, respeito da comunidade, paz de espírito. O que você tem?" As palavras doeram porque eram verdade. Naquela noite, deitado em um colchão no chão do escritório improvisado como quarto, Marcos refletiu sobre sua vida. Lembrou-se de Laura jovem, cheia de sonhos, querendo fazer faculdade. Ele a convenceu de que não precisava, que ele ganharia por 2. Lembrou-se dela sugerindo abrir um pequeno negócio, e ele rindo, dizendo que ela não tinha capacidade para negócios. Quantas vezes ele havia cortado suas asas? No hotel, Laura lançava oficialmente o Instituto Recomeçar, uma organização dedicada a ajudar mulheres em relacionamentos abusivos.
Helena seria a coordenadora e já haviam conseguido parceria com escritórios de advocacia, clínicas psicológicas e empresas para oferecer empregos. Este instituto, Laura anunciou para a equipe reunida, não é sobre vingança ou ódio aos homens. É sobre amor próprio, dignidade e o direito de toda mulher viver sem medo, sem humilhação, sem diminuição. Uma funcionária levantou a mão. Senhora Laura, minha prima está presa em um casamento terrível, mas o marido ameaça tirar os filhos se ela sair. Esse é o medo que paralisa muitas mulheres. Por isso temos a doutora Marta na equipe. Ela conhece as leis, sabe como proteger mães e filhos. Ninguém precisa escolher entre sua dignidade e seus filhos. O celular de Laura tocou. Era um número desconhecido. Laura, é a Vanessa. Laura reconheceu o nome. A personal trainer. Primeira amante descoberta. Vanessa, por que está ligando? Eu queria pedir desculpas. E avisar. Marcos não estava só comigo. Ele gravava vídeos íntimos. Tenho medo de que ele use contra você de alguma forma. Gravava vídeos? Sim. Dizia que era para recordação, mas agora percebo que era controle. Ele deve ter material de todas. Laura sentiu nojo, mas manteve a calma. Obrigada por avisar, Vanessa. Vou tomar providências legais. A descoberta de mais uma camada de traição deveria doer, mas Laura percebeu que estava imune. Marcos não podia mais feri-la. 3 semanas haviam se passado desde que Marcos chegara em Fortaleza. Ele acordou cedo naquele sábado, o colchão no chão fazendo suas costas doerem. Pela janela, podia ouvir Carlos preparando o café da manhã, conversando alegremente com os filhos. Pai, o tio Marcos vai ficar para sempre? Perguntou Ana, a filha mais velha. Ele fica o tempo que precisar, filha. Família é para isso. Marcos sentiu vergonha. Durante anos, evitou essas pessoas que agora o acolhiam sem julgamentos. Levantou-se e foi ajudar na cozinha, algo que nunca fazia em sua antiga casa. Bom dia, Marcos. Rosa cumprimentou. Dormiu bem? O melhor que pude, ele respondeu honestamente. Marcos, Carlos começou seriamente. Recebi uma ligação ontem, da escola onde trabalho. Eles precisam de alguém para dar aulas de matemática financeira no curso técnico noturno. É trabalho honesto, salário modesto, mas é um começo. Marcos engoliu o orgulho. Eu aceito. Obrigado. Em São Paulo, o Instituto Recomeçar havia se tornado um fenômeno. Laura estava em reunião com empresárias influentes que queriam apoiar a causa. Laura, disse Cristina Monteiro, CEO de uma multinacional. Sua história inspirou minha própria filha a sair de um relacionamento tóxico. Quero doar R$1 milhão para o Instituto. É muito generoso, Cristina, mas temos uma regra. Ninguém doa mais que 100 mil. Queremos muitos apoiadores, não poucos grandes doadores. Isso garante independência. Helena entrou na sala discretamente. Laura, urgente. A polícia está aqui. No corredor, 2 delegados esperavam com expressões sérias. Senhora Cavalcante, encontramos evidências perturbadoras na investigação dos crimes financeiros do seu ex-marido. Havia um HD externo escondido no escritório dele. O que tinha nele? Laura perguntou, já suspeitando. Vídeos e fotos de natureza íntima. Não apenas dele com outras mulheres, mas material obtido sem consentimento. Incluindo algumas imagens suas. Laura sentiu o estômago revirar, mas manteve a compostura. Imagens minhas? Aparentemente gravadas com câmeras escondidas em sua antiga casa. É crime. Vamos adicionar isso aos processos. Quero que todas as mulheres nesses vídeos sejam notificadas, Laura disse firmemente. Elas merecem saber e decidir se querem processar também. Em Fortaleza, Marcos estava em sua primeira aula como professor substituto. Diante dele, 30 adultos trabalhadores que estudavam à noite para melhorar de vida. A humildade em seus olhos cansados o tocou profundamente. Boa noite, sou Marcos Cavalcante, seu novo professor de matemática financeira. Professor, uma aluna levantou a mão. O senhor é o Marcos Cavalcante das notícias? O ex-marido da Laura? O sangue gelou em suas veias. Mesmo ali, a milhares de quilômetros, sua história o perseguia. Sim, ele respondeu após um momento. Sou eu. Meu marido fez parecido comigo, a mulher disse. Mas depois de ver a história da sua esposa, criei coragem e saí de casa.
Hoje estudo, trabalho e sou livre. Marcos não sabia o que responder. Sua história de fracasso havia ironicamente ajudado alguém. Vamos focar na aula, ele disse, a voz embargada. Todos aqui merecem aprender e crescer. No hotel, Laura recebia a visita inesperada de Beatriz, acompanhada de 2 outras mulheres. Laura, estas são Juliana e Priscila. Nós 3. Fomos enganadas pelo mesmo homem. As 3 ex-amantes de Marcos estavam ali, unidas pela humilhação compartilhada. Descobrimos sobre os vídeos, Juliana disse, lágrimas nos olhos. Ele gravou todas nós sem permissão. E queremos processar, Priscila completou. Juntas. Laura as estudou. 3 mulheres diferentes, unidas pela mesma dor. Venham, vou chamar nossa advogada. Na sala de reuniões, doutora Marta explicou os procedimentos legais. Com as evidências que temos, Marcos pode pegar anos de prisão, violação de privacidade, gravação sem consentimento, além dos crimes financeiros. Não quero destruí-lo, Laura disse, surpreendendo todas. Quero que ele aprenda, que entenda o peso do que fez. Mas ele merece pagar, Beatriz protestou. E vai pagar, mas destruição completa não cura nossas feridas. Justiça sim, vingança não. Naquela noite, Carlos encontrou Marcos chorando no pequeno quintal da casa. Marcos, o que houve? Descobri hoje que causei mais dano do que imaginava. Minhas alunas, uma delas agradeceu porque minha história de fracasso ajudou ela a se libertar. Talvez esse seja seu propósito agora, Carlos disse gentilmente. Ser exemplo do que não fazer. Eu gravei vídeos, Carlos, das mulheres, sem elas saberem. Sou um monstro. Carlos ficou em silêncio por um momento. Sim, o que você fez foi monstruoso. Mas você não é irreparável. Ninguém é. A questão é, você quer genuinamente mudar? Não sei se consigo. Então comece com pequenos passos. Seja um bom professor. Trate todos com respeito. Reconstrua-se tijolo por tijolo. Em São Paulo, Laura lançava um programa revolucionário no hotel. Contratar mulheres em situação de vulnerabilidade, oferecendo não apenas emprego, mas capacitação, apoio psicológico e auxílio creche. Cada mulher que contratar aqui, ela anunciou para a equipe, terá a chance que eu gostaria de ter tido anos atrás. Patrícia, a funcionária que havia compartilhado sua história, agora era supervisora de andar, estudando administração hoteleira com bolsa integral. Senhora Laura, meu marido tentou me impedir de trabalhar. Disse que ia me buscar aqui. Temos segurança preparada e ordem de restrição. Você está segura aqui. O telefone de Laura tocou. Era seu pai. Filha, estou orgulhoso de você. Sua mãe estaria também. Pai, às vezes me pergunto se estou fazendo demais. Se deveria apenas seguir em frente. Laura, sua dor se transformou em propósito. Quantas mulheres você já ajudou? Centenas? Isso não é demais. É exatamente o necessário. Um mês depois, Marcos recebeu a intimação judicial. Múltiplos processos. Possibilidade de prisão. Sentado na modesta sala de Carlos, ele leu cada acusação, cada crime que havia cometido. Vou me entregar, ele disse para Carlos. Vou confessar tudo. Tem certeza? É o mínimo que posso fazer. Assumir a responsabilidade. No tribunal, semanas depois, Laura estava presente. Quando Marcos entrou, algemado, seus olhos se encontraram pela primeira vez desde o hotel. Ele havia emagrecido, envelhecido anos em meses. Senhor Marcos Cavalcante, o juiz começou. O senhor entende as acusações? Sim, meritíssimo, e sou culpado de todas elas. A confissão completa surpreendeu até o promotor. Marcos não tentou se defender, não culpou ninguém, apenas assumiu cada erro. Senhora Laura Cavalcante, o juiz se dirigiu a ela. Como principal vítima, gostaria de fazer alguma declaração? Laura se levantou. Meritíssimo. O que Marcos fez foi imperdoável. Mas acredito que pessoas podem mudar. Peço que a pena seja educativa, não apenas punitiva. Que inclua trabalho comunitário, terapia obrigatória, que ele aprenda a respeitar mulheres. Marcos começou a chorar. Mesmo depois de tudo, Laura ainda mostrava mais humanidade do que ele jamais demonstrou. A sentença foi de 3 anos de prisão domiciliar, 1000 horas de serviço comunitário em organizações de apoio a mulheres e terapia obrigatória.
Ao sair do tribunal, Laura foi cercada por repórteres. Senhora Laura, não acha que foi leniente demais? Não. Dei a ele o que nunca me deu, a chance de se tornar melhor. O que ele fizer com essa chance é escolha dele. 2 anos haviam se passado desde o julgamento. Laura estava em seu escritório no Hotel Diamante Real, mas agora o espaço havia se transformado na sede do Instituto Recomeçar, que ocupava 3 andares do prédio. Pela janela, observava a movimentação da cidade enquanto Helena entrava com relatórios. Laura, os números são impressionantes. Já ajudamos mais de 5.000 mulheres. 300 conseguiram empregos através do nosso programa. 150 voltaram a estudar. E todas receberam apoio psicológico e jurídico. E Patrícia? Laura perguntou sobre a ex-funcionária da limpeza. Formou-se em administração hoteleira mês passado. Hoje é gerente do Hotel Diamante em Campinas. E conseguiu a guarda total dos filhos. Laura sorriu. Cada história de superação era uma vitória pessoal. Em Fortaleza, Marcos terminava sua aula noturna. 2 anos de prisão domiciliar haviam transformado profundamente seu caráter. Durante o dia, cumpria serviço comunitário em um abrigo para mulheres vítimas de violência doméstica, onde inicialmente foi recebido com hostilidade, mas gradualmente ganhou respeito através de trabalho humilde e sincero. Professor Marcos, Dona Maria, a aluna que havia compartilhado sua história no primeiro dia, aproximou-se. Queria agradecer. O senhor me ensinou não só matemática, mas também que pessoas podem mudar. Dona Maria, a senhora que me ensinou. Sua coragem de recomeçar aos 50 anos me mostrou que nunca é tarde. Carlos esperava Marcos em casa. Chegou uma carta para você, de São Paulo. Era de Laura. Marcos hesitou antes de abrir, as mãos tremendo levemente. Marcos, soube através de Carlos que você tem cumprido sua pena com dignidade e verdadeira transformação. Ele me conta sobre suas aulas, seu trabalho no abrigo, sua terapia. Fico genuinamente feliz em saber disso. Escrevo porque acredito em fechamento de ciclos. Não com raiva ou ressentimento, mas com maturidade. Você foi meu maior professor, não pelos bons exemplos, mas pelos desafios que me forçaram a descobrir minha força. Hoje dirijo um instituto que já salvou milhares de mulheres. Tenho paz, propósito e principalmente amor próprio. Nada disso existiria se eu não tivesse passado pelo vale escuro do nosso casamento. Não estou dizendo que agradeço pelo sofrimento. Estou dizendo que transformei veneno em remédio. E soube que você também está tentando fazer o mesmo. Continue seu caminho de redenção. Não por mim, mas por você e por todas as pessoas que você ainda pode ajudar com sua história de transformação. Que encontremos paz, cada um em seu caminho. Laura. Marcos chorou segurando a carta. Não eram lágrimas de autocompaixão, mas de gratidão. Laura havia feito o que ele nunca foi capaz, mostrar grandeza mesmo diante da dor. Carlos, ele chamou o irmão. Preciso te contar uma coisa. O juiz autorizou que eu grave vídeos educativos como parte da pena alternativa. Quero contar minha história, expor meus erros, ajudar outros homens a não cometerem os mesmos crimes. Tem certeza? Vai se expor nacionalmente. Já estou exposto. Agora quero que minha exposição sirva para algo útil. Em São Paulo, o Instituto Recomeçar organizava seu primeiro grande evento, uma conferência internacional sobre empoderamento feminino e recuperação de relacionamentos abusivos. Laura seria a palestrante principal. No dia do evento, o auditório estava lotado. 3.000 pessoas, majoritariamente mulheres, mas também homens interessados em mudança. Laura subiu ao palco vestindo um elegante terno vermelho, a cor que havia se tornado sua marca de renascimento. Boa noite. Há 3 anos, eu era uma mulher invisível. Hoje, estou aqui não para falar de vingança ou ódio, mas de transformação e esperança. Ela contou sua jornada completa, sem omitir nenhum detalhe doloroso. A plateia estava hipnotizada. Mas hoje quero compartilhar algo novo. Recebi uma proposta que mudará o alcance do nosso trabalho. Na tela atrás dela, apareceu o logotipo da ONU Mulheres. O Instituto Recomeçar foi selecionado para ser modelo global de apoio a mulheres. Vamos expandir para 20 países, começando pela América Latina.
Os aplausos foram ensurdecedores. Helena subiu ao palco abraçando Laura, ambas chorando de emoção. E tem mais, Laura continuou. Quero apresentar alguém especial. Beatriz subiu ao palco. Havia se tornado coordenadora de um dos braços do Instituto. Oi, meu nome é Beatriz. 3 anos atrás eu era a outra. Hoje, ajudo mulheres a reconhecerem quando estão sendo manipuladas em relacionamentos. Laura me deu o que eu não merecia: compaixão e oportunidade de redenção. Mais aplausos. Então Juliana e Priscila também subiram. Nós 4, Laura disse, abraçando as 3. Fomos unidas pela dor causada pelo mesmo homem, mas transformamos essa união em força. Hoje, somos irmãs de luta, não de sofrimento. No telão, começaram a passar vídeos de depoimentos de mulheres ajudadas pelo Instituto. Cada história era mais emocionante que a outra. Mães que recuperaram a guarda dos filhos, mulheres que voltaram a estudar, que abriram negócios, que recuperaram a dignidade. Então, surpreendentemente, apareceu um vídeo de Marcos. Meu nome é Marcos Cavalcante. Fui um agressor psicológico, um traidor, um criminoso. Por 18 anos, destruí sistematicamente a autoestima da mulher mais extraordinária que conheci. Gravei vídeos íntimos sem consentimento. Desviei dinheiro, humilhei, traí, diminuí. A plateia ficou em silêncio tenso. Não estou aqui pedindo perdão, porque alguns atos são imperdoáveis. Estou aqui para dizer aos homens que assistem: se você se reconhece em mim, pare agora. Procure ajuda. Eu perdi tudo: esposa, dinheiro, dignidade, liberdade. Mas o pior foi descobrir que passei a vida destruindo ao invés de construir. O vídeo continuava com Marcos trabalhando no abrigo, dando aulas, em sessões de terapia. Hoje, vivo com meu irmão que sempre desprezei. Dou aulas em escola pública, limpo banheiros em abrigos. E sou mais humano do que jamais fui quando tinha poder. Laura me deu o que eu nunca dei a ela: a chance de me tornar melhor. Não desperdicem as chances que a vida oferece. Quando o vídeo terminou, Laura retomou a palavra. Mostrei esse vídeo não para redimir Marcos, mas para mostrar que a mudança é possível. Se ele pode reconhecer seus erros e trabalhar para ser melhor, qualquer um pode. Mas atenção, isso não significa aceitar abusos esperando mudança. Significa que, após a justiça e a separação, podemos escolher não carregar ódio. Uma jovem na plateia levantou a mão. Senhora Laura, meu namorado me humilha diariamente, mas diz que me ama. O que faço? Amor não humilha, amor eleva. Se alguém diz que te ama, mas te faz sentir menor, não é amor, é posse. E você não é propriedade de ninguém. Outra mulher perguntou. E se eu não tiver para onde ir? É para isso que o Instituto existe. Temos casas de acolhimento, programa de empregos, suporte jurídico. Ninguém precisa ficar em uma prisão emocional por falta de opções. O evento continuou por horas, com workshops, palestras e grupos de apoio. Ao final, Laura estava exausta, mas realizada. Naquela noite, em seu apartamento novo, modesto, mas seu, Laura recebeu a visita do pai. Filha, sua mãe estaria tão orgulhosa. Sabe, pai, às vezes penso nela. Como teria sido se ela tivesse vivido para ver tudo isso? Ela viu, filha, através de você. Cada mulher que você ajuda carrega um pedaço do amor que sua mãe tinha por você. Abraçaram-se longamente, pai e filha, que haviam conspirado juntos para sua liberdade. Em Fortaleza, Marcos assistia à transmissão do evento com Carlos, Rosa e os sobrinhos. Tio, Ana disse, o senhor ainda ama a tia Laura? Marcos pensou antes de responder. Ana, por muito tempo confundi posse com amor. Hoje entendo que amar alguém é querer vê-la brilhar, mesmo que seja longe de você. Então sim, hoje eu amo Laura. Amo vê-la realizada, poderosa, ajudando outros. E esse amor não exige nada em troca. 6 meses depois, Laura inaugurava a 100ª unidade do Instituto Recomeçar, desta vez em Fortaleza. Ela não sabia, mas Marcos estava entre a multidão, no fundo, observando discretamente. Quando ela cortou a fita inaugural, ele aplaudiu sinceramente. Quando ela discursou sobre esperança e recomeço, ele chorou discretamente. E quando ela disse, toda história de dor pode se tornar uma história de superação,
Ele finalmente entendeu seu papel nessa narrativa. Após o evento, Laura caminhava para o carro quando viu Marcos à distância. Por um momento, seus olhares se cruzaram. Não houve palavras, apenas um aceno respeitoso de ambos. Era o fechamento que precisavam. Laura entrou no carro e seguiu para o aeroporto. Tinha uma reunião em Genebra sobre a expansão global do Instituto. Marcos voltou para a escola, onde seus alunos o esperavam para mais uma aula. Dois caminhos que um dia foram um, agora seguiam paralelos, mas separados. Ela, transformando dor coletiva em cura coletiva. Ele, usando seus erros como exemplo do que não fazer. No avião, Laura abriu seu diário e escreveu: "Hoje encerro oficialmente este capítulo. Não com ponto final, mas com reticências, porque histórias de superação nunca terminam. Elas se multiplicam, inspiram, contaminam positivamente. Cada mulher que salvamos, salva outras 10. Cada homem que muda, influencia outros a mudarem. Eu poderia ter escolhido o caminho da amargura, mas escolhi o caminho do propósito, e descobri que o melhor vingança não é destruir quem nos feriu, mas construir algo tão grandioso que torne o passado irrelevante. Para toda mulher que está lendo isso, você é mais forte do que imagina. Para todo homem que está lendo, você pode ser melhor do que é hoje. A vida me ensinou que não existem finais felizes ou tristes. Existem transformações, e toda transformação começa com uma escolha: continuar sendo vítima ou se tornar protagonista. Eu escolhi ser protagonista. E você? O avião decolou, levando Laura para novos desafios, novos propósitos. No chão, milhares de mulheres inspiradas por sua história faziam a mesma escolha. Marcos, em sua sala de aula simples, escrevia no quadro: "A verdadeira grandeza não está em nunca cair, mas em se levantar cada vez que caímos." E assim, uma história que começou com traição e humilhação se transformou em um movimento global de esperança e transformação. Porque no final, o amor próprio sempre vence o desamor alheio.